Pessoal, vamos lá então. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Medicina Legal. Com relação ao nosso conteúdo, né, seguiremos aí o plano de ensino e teremos aí todas as quintas-feiras, então, aula de Medicina Legal. A tela já está compartilhada. Confirma para mim aí, Heloísa. Curso de Direito, professor André de Paula Viana. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado. Professor. Oi. A gente vai poder ver os corpos Olha, essa é a melhor parte. Estava doida para ver ir no necrotério lá, Então, essa é a melhor parte das minhas aulas de medicina legal, né? A última aula do semestre, a gente vai lá no laboratório de anatomia humana, tá bom? Vamos aí torcer para que ele esteja liberado, para que nós tenhamos segurança com os protocolos de saúde. Se tudo der certo, eu prometo levar vocês lá no laboratório de anatomia humana e ter uma aula de medicina legal lá, com as peças, com toda a tecnologia 3D, com tudo aquilo que nós temos lá no laboratório de anatomia humana, tudo bem? Esse é um compromisso que eu tenho com vocês, desde que nós tenhamos segurança em nossa saúde, pelos protocolos de saúde, né, para que isso venha acontecer. Mas a melhor parte da aula é a aula no laboratório. Mas vamos lá para a teoria. Por enquanto, isso vem nas aulas de balística, nas aulas de traumatologia, nas aulas de sexologia, nas aulas, de toxicologia. Hoje, introdução, uma aula aí um tanto quanto mais light, tá bom? Não vai aí causar aí hoje ainda não. Mas nós temos imagens aí que refletem a realidade do nosso estudo e a realidade daqueles que buscam, talvez aí no futuro, as carreiras jurídicas ligadas aí à criminologia. Então, é algo extremamente importante também que nós possamos compreender para a vida profissional também de vocês. Bom, quando nós buscamos uma definição de medicina legal, nós temos aqui, dentre tantos doutrinadores, aqueles que vêm tentando, da melhor forma possível, dentre os doutrinadores clássicos e os mais modernos, né, trazer aqui um conceito melhor sobre medicina legal. E por mais que pareça distante, né, na verdade não está distante. Os conhecimentos jurídicos aplicados aos conhecimentos médicos e vice-versa, cada vez estão mais próximos aí, né, interdependentes e pluridependentes. Para isso, eu trago aqui, né, o pai da medicina legal, o Ambrose Paré, e ele diz que a medicina legal é a arte de produzir relatórios na justiça. Comecem a perceber essas definições. O Nério Rojas, que era um grande perito argentino, ele fala que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais, que podem ser por eles esclarecidos. Já o Frânio Peixoto diz que é a aplicação dos conhecimentos científicos a mistérios da justiça. O Lacazagni, né, um grande autor aí clássico, diz que é a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. O Flamínio Fávero diz que a aplicação dos conhecimentos médicos, biológicos, na elaboração de execução das leis que deles carecem. Vamos fazer um asterístico aqui, né? Ele que cita algo diferente dos demais até agora. O Turner Abreu diz que a aplicação dos conhecimentos médicos a serviço da justiça e da elaboração das leis. Olha como ele já é, né? Vamos fazer uma estrelinha aqui nele também. Ele já é mais completo, ele consegue ali a junção de conceitos técnicos e legislativos. O Hélio Gomes diz que é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos, ele também traz uma novidade aqui para nós, destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação de medicina aplicada. E aí você vai dizer para mim, André, mas eu quero ser um advogado trabalhista, eu quero ser um advogado tributarista, né? Eu não quero ser um advogado criminalista, por isso eu não quero estudar medicina legal. E é aí que você está errado. Por que você está errado?
Porque no direito civil tem medicina legal, no direito do trabalho tem medicina legal, no direito previdenciário tem medicina legal e assim por diante. Onde houver uma perícia médica na busca da constatação de uma patologia e desta perícia reste um laudo que vá subsidiar a sentença de um magistrado, tem medicina legal. Então, por mais que algumas pessoas pensem que a medicina legal é aplicada somente às ciências criminais, não o é. Pelo contrário, né? Ela é muito importante para as ciências criminais, mas também é extremamente importante para o direito civil, para o direito do trabalho, para o direito ambiental, para o direito securitário, né, dos sinistros e assim por diante. Então, a medicina legal ela tem essa influência extremamente importante sobre todos esses aspectos. E nós temos já um parâmetro agora de compreensão de que a medicina legal, de fato, ela agrega este conhecimento técnico àqueles que não a têm, ou seja, aos membros, né, aqueles que atuam no Poder Judiciário. Juiz não tem conhecimento técnico em medicina legal, ou não, pelo menos em medicina aplicada, né? Ministério Público não tem, advogados não tem, e é necessário, então, que alguém com expertise na área venha solucionar, venha esclarecer fatos que são de interesse jurídico. Para isso que nós temos a medicina legal. Senão, nós teremos somente a medicina, né? No seu caráter curativo, mas a medicina legal tem outra finalidade. Assim, nós podemos dizer que a medicina legal é sim uma ciência, pois possui método, objeto e objetivos próprios. Além disso, nós temos que existem outros conhecimentos diretamente relacionados à medicina legal que também servem aí aos interesses jurídicos, como, por exemplo, né, nós temos a patologia, ou seja, a identificação das doenças, a fisiologia, a traumatologia, a psiquiatria, a microbiologia, a parasitologia, a radiologia, tocoginecologia, anatomia patológica, todas as especialidades médicas, biológicas, têm finalidade específica e são também de interesse do direito. Então, é extremamente importante. Sobre a análise da história da medicina legal, né, logicamente, nós não poderíamos começar a falar sobre medicina legal sem aqui dar uma pincelada da evolução da medicina legal. Então, nós temos 5 períodos aqui importantes para a medicina legal. O período antigo, romano, Idade Média ou período médio, período canônico e o período moderno, atualmente chamado também de período científico. Bom, a partir do momento que nós estudamos e nós compreendemos a medicina legal sobre o aspecto do período antigo, logicamente que nós não temos informações mais precisas de como de fato ela era aplicada, até porque os povos antigos, né, não tinham aí legislações determinantes para a aplicação da medicina legal. Mas se nós formos compreender, por exemplo, ali o Código de Hammurabi, lá já dizia sobre o fato da indenização. Se alguém sofresse uma lesão em razão da agressão de outra pessoa, submetido a uma análise, né, em tese de um médico, esse poderia determinar a gravidade do ferimento e o quanto o agressor deveria indenizar esta vítima. Então percebam que ali já existiam algumas origens remotas da aplicação da medicina legal relacionado a algum tipo de assunto jurídico, mas ainda em critérios em caráter muito rudimentar, né, muito influenciada ainda por aspectos religiosos, nas quais os sacerdotes tanto eram os médicos como eram também os juízes. Então, essa é uma estratégia bastante interessante quando nós observamos aí a evolução da medicina legal no primeiro período. Já aqui sobre a análise, né, da medicina legal, por mais que nós não tenhamos algo muito específico a respeito dela, nós temos também alguns registros, né, como, por exemplo, a necropsia e a vivisecação eram proibidas em razão de se considerar os cadáveres como sagrados. Né? Uma curiosidade bastante interessante, que em 1240 a.C., né, já existia um tratado elaborado sobre este tema, que instruía já o exame pós-morte, listava antídotos para venenos
e dava orientações acerca da respiração artificial. Pessoal, isso 1240 anos antes de Cristo. Então, ou seja, nós vemos que ela vai sim evoluindo. Já no período romano, nós temos grandes descobertas relacionadas à medicina legal, como, por exemplo, né, a realização da primeira cesariana. E aí dizem que foi para o nascimento do imperador Júlio César, né? Então, sobre esse aspecto, já no período romano, né, as necropsias continuavam sendo proibidas, né, já que também se considerava o cadáver como algo sacral, né, que não poderia ser investigado, vamos pensar assim, né, na sua essência. Então, esse é um aspecto bastante interessante. Aí, ainda na Roma Antiga, quando ocorre a separação entre a religião e o direito, nós temos lá o exemplo da lei Aquília, que tratava da letalidade dos ferimentos, assim como nós temos hoje, né, o reconhecimento de áreas, de regiões letais do corpo humano que são estudadas pela traumatologia forense, ou seja, ferimentos que, em razão da sua compreensão e local, podem ser letais ou não. E nós temos regiões do corpo humano que não são consideradas como regiões letais. Para isso, né, e essa é uma compreensão, então, bastante interessante também, quando nós observamos esta evolução do período antigo para o período romano. Já no período da Idade Média, e caminhando já para aí o período canônico, nós tivemos também uma grande evolução, uma grande contribuição para dos médicos para o direito, como, por exemplo, a lei sálica, né, criada lá na Germânia, atual Alemanha, e as capitulares de Carlos Magno, que aí sim já registravam detalhes da anatomia sobre ferimentos e sobre a reparação devida às vítimas. Então percebam que nós temos aqui o reconhecimento do ferimento e a aplicação de uma reparação, de uma indenização. Estamos falando de direito civil, né? Direito indenizatório. Né? Quando nós falamos em anatomia dos ferimentos, é aquilo que nós estudaremos posteriormente como ferimentos contundentes, cortantes, perfurantes, né? Corto-contundentes, corto-perfurantes e assim por diante. Então, na verdade, nós conseguimos, pela anatomia desse ferimento, determinar até mesmo a espécie de objeto que o causou. Então, essa é uma situação bastante interessante. Porém, né, com a queda ali de Carlos Magno, com as capitulares, nós tivemos o chamado período da Idade das Trevas, ou seja, quando a ciência, por certo, foi abolida, todo o vandalismo causado pelas inquisições determinou que a prática da ciência fosse considerada como bruxaria e os bruxos queimados na fogueira santa. Então, naquele momento, nessa transição entre a Idade Média e o período canônico, nós tivemos ali, né, um declínio, na verdade, da medicina legal, e que só foi retomada já ali no final do século XVI, XVII, que aí sim nós tínhamos já uma determinada importância. Mas é importante lembrar que muitos registros anteriores ao período canônico foram destruídos, inclusive muitas bibliografias foram queimadas, foram destruídas nesse período, né, como forma aí, né, de positivar a fé e aniquilar a ciência. Então, esse foi um período também chamado período das trevas aí para a ciência como um todo. No ressurgimento da medicina legal, nós temos lá, durante o Império Germânico, né, a obrigatoriedade de perícias médicas antes de decisões que estivessem ali relacionadas a ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto e parto clandestino. E aí nós entramos, então, na sexologia forense também. Percebam que isso vai, logicamente, agora se consolidando. Nós estamos saindo da Idade das Trevas para a ciência, né, buscando aqui o iluminismo. Por isso que em 1575, né, no período iluminista, nós tivemos, como eu já disse para vocês, o pai da medicina legal, o Ambrose Paré, que publicou o primeiro livro de medicina legal. E esse francês, então, até hoje, ele é considerado como o pai da medicina legal. Mas mesmo assim, antes da publicação do livro dele, a medicina legal já se colocava numa condição de importância, e aí nós vamos perceber isso, né? Que a realização da necropsia
do cadáver do Papa Leão X, né, por suspeita de envenenamento lá em 1512. A própria igreja começa agora aqui a aceitar a realização de exames, né, começa a reconhecer a ciência como algo extremamente importante na elucidação e na busca da verdade. E aí chegamos ao período moderno. O período moderno nós consideramos a partir do século XVIII, com o surgimento das escolas da medicina legal, né? A disciplina jurídica surge nas escolas italianas, alemã e francesa. E aí vocês percebam, né, como a situação ela é mutante em relação ao passar do tempo. O estudo da medicina legal começa numa escola jurídica e hoje muitas escolas jurídicas não têm mais a matéria medicina legal, né? Ela é de fato obrigatória ainda nos cursos da medicina, mas muitas faculdades de direito não têm mais a matéria de medicina legal, o que é uma grande pena, o que é uma grande falha, né, para o estudante de direito. Ele perde um conhecimento extremamente necessário quando ele vai prestar principalmente concursos na área da polícia, né, delegado de polícia civil, delegado de polícia federal, ainda é bastante cobrado as questões aí de medicina legal. E para a própria prática do exercício do direito, eu penso que é extremamente importante. Já em 1602, em Palermo, na Itália, né, nós tivemos também ali a publicação do livro, né, do Fortunato Fidelix. Já em 1621, o Paulo Zaccaria ele publica um tratado de medicina legal, né, em 3 volumes, 1.200 páginas. Então percebam o quanto vem de fato ganhando aí essa importância a medicina legal para o estudo, para a compreensão do próprio corpo humano e das consequências do corpo humano. Já na Alemanha, inaugurou-se então o ensino oficial dessa matéria, considerado o berço legal da medicina legal. Mas percebam que nós estamos sempre ali entre França, Alemanha e Itália, né? Já no Brasil, agora sim, falando aqui da nossa realidade, a medicina legal surge em 1814 com a primeira publicação sobre o tema, né? Ainda influenciado sobre as escolas ali, né, alemã, francesa e italiana, né? E isso, logicamente, foi trazido pela corte portuguesa, né, na qual ali os nossos imperadores eram ávidos leitores e fascinados pela ciência. Então, esse é um fato extremamente importante. E aí, então, em 1877, lembre-se que no Brasil inicia-se em 1814, 1877, né, inicia-se o primeiro cenário de medicina legal no Brasil. Souza Lima, né, inicia-se que o ensino prático desta medicina no Brasil, porém, se limitava à interpretação de cenários das leis estrangeiras, porque nós ainda não tínhamos uma legislação própria do Brasil. E aí sim, o primeiro estudo prático e criação da legislação brasileira de medicina legal ocorre na Bahia, na Escola Brasileira de Medicina Legal, por iniciativa do Raimundo Nina Rodrigues, né? Logicamente aí alicerçado pelo Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, Oscar Freire e Estácio Luiz Valente de Lima. Mas o Raimundo Nina Rodrigues, somente ele, né, lá na Escola Brasileira de Medicina Legal, foi ali o precursor do estudo, de fato, né, a primeira escola nacional de medicina legal no Brasil. Então, nós temos aí sobre todos esses aspectos. Bom, falando da nossa realidade, falando da aplicabilidade prática da medicina legal, hoje nós temos então, conforme eu já disse para vocês, que a medicina legal tem essa finalidade, a orientação dos nossos legisladores na elaboração das nossas leis, dos magistrados, quando, né, do julgamento de casos que necessitem de conhecimento específico da medicina legal. Por quê? Porque a grande finalidade dela é trazer o esclarecimento para processos criminais, cíveis, administrativos e tantos outros ramos do direito, conforme aí eu já passei para vocês. O problema, na verdade, é que, como eu disse para vocês, a medicina legal é uma ciência e não é uma ciência exata. Por quê? Porque ela necessita de outras fontes de conhecimento, como, por exemplo, a fotografia, a radiografia, a balística, a toxicologia, né?
a biomedicina, a anatomia anormal e normal, patologia, biologia, microbiologia, parasitologia, psicologia, psiquiatria, geologia, dentre tantas outras ciências que, dependendo do caso, deverão também ser aqui observadas, além, né, de vir ali prescrita, tanto como necessária e indispensável na busca e na verdade dos fatos, no Código Penal e no Código de Processo Penal. Para vocês terem uma ideia, aquilo que diz ali o artigo 129, parágrafo 1º, que trata da lesão corporal, né, no seu parágrafo, inciso 3º do parágrafo 1º, vem dizer que a finalidade aqui é a verificação de debilidade permanente de membros, sentido ou função. E, logicamente, não teria condição técnica alguém formado em direito para determinar esta debilidade. Primeiro, né, se ela é permanente ou não, qual é a redução do sentido ou da função do indivíduo. E aí é onde nós temos, então, esse escalonamento das lesões. Lesões leves, lesões graves e lesões gravíssimas, conforme é dividido no próprio artigo 129. O caput trata das lesões leves e assim sucessivamente até chegar nas lesões gravíssimas, que podem, inclusive, ter como resultado o óbito do indivíduo. Então, nós temos aqui que lembrar e mais uma vez aqui observar uma questão bastante importante, que para essa apuração nós precisamos de uma perícia. A perícia, ela é realizada sob objeto. Dessa perícia extrai-se um laudo. Então, o que nós temos? Nós temos um exame sobre a coisa. A coisa é chamada de corpo de delito. E o exame, o laudo que se extrai sobre a análise da coisa, se chama exame de corpo de delito. Então, corpo de delito é a coisa periciada, seja coisa inanimada, pessoa viva ou morta. E, no caso, o laudo é o exame realizado na busca dessas informações que tem sempre um interesse jurídico. Pessoal, se não tiver interesse jurídico, não se trata aqui de medicina legal. Somente será considerado como estudo de medicina legal aquilo que tiver um interesse jurídico, que tiver como finalidade esclarecimentos de pontos obscuros para o direito. Por isso que a medicina legal é tão importante para nós. Então, esse é um aspecto que nós não podemos dispensar. Dentro dessa situação, conforme vocês já estudaram, já cansaram de estudar, né, essa dinâmica para a criação das leis, o que nós temos? Né? Primeiro, nós temos a determinação de proteção de um direito. Para que esse direito seja protegido, nós necessitamos da criação da norma, inclusive com análise e pesquisa sobre o tema. E aí nós temos, então, uma lei. E somente com a criação desta lei, ela entrando, tendo vigência, né, sendo publicamente aplicada, é que nós teremos a aplicação da norma ao caso concreto. Ou seja, nós podemos dizer que a lei sempre chega atrasada à proteção dos direitos. Sempre terá algum direito que não será protegido pela lei e pela reincidência da lesão desse direito é onde surge a necessidade da criação de normas. E é por isso que a medicina legal também é aplicada, também é utilizada quando da elaboração de normas que garantam ali a preservação de direitos relacionados, protegidos e também de conhecimento médico legal. Né? Dentre essa situação, nós podemos citar várias realidades diferentes, como, por exemplo, o ensino da medicina legal em aqueles que atuam no mundo jurídico, ele é importante, fundamental. Por quê? Porque nós vamos ter conhecimentos que nos fazem a prever determinadas situações, reconhecer determinadas hipóteses, como, por exemplo, as lesões corporais, como, por exemplo, as consequências das lesões corporais e as causas morte, todos os fenômenos cadavéricos que nós veremos em tanatologia, ou seja, há quanto tempo essa pessoa está morta, né? Como é que eu sei, como é que eu consigo dosar o tempo de um cadáver? Né? Logicamente que é pela aferição da temperatura e pelo resfriamento do corpo. Então nós temos várias situações, como por exemplo, características particulares da embriaguez, da drogadição, da asfixia,
de crimes sexuais, de lesões por arma de fogo. Então, são características que é onde nós vamos ver, por exemplo, se uma cena do crime foi alterada, se o corpo não se encontra mais naquela posição em que deveria estar em razão do crime praticado. Então, são muitas hipóteses das quais nós observamos aqui pela prática desses conhecimentos em medicina legal, né? Além disso, conforme eu já disse para vocês, aplica-se nos mais variados ramos do direito. A doutrina que eu passei para vocês é a doutrina do Delton Cross, né? É uma das melhores doutrinas que nós temos hoje, além da do França, sobre medicina legal. E o Delton Cross ele vem dizer que a medicina legal é, portanto, o verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte, né? E ela é necessária ali para a elaboração das leis. Então, isso é extremamente importante que nós possamos reconhecer quando do estudo, quando da análise da medicina legal, né? Só para citar mais alguns ramos do direito da qual existe o interesse na medicina legal, como, por exemplo, o direito desportivo, direito internacional público, direito internacional privado, direito canônico, direito comercial. Então, em todas as áreas do direito, pode haver algum momento, alguma situação, onde a medicina legal seja extremamente importante para a resolução de uma questão, né? E aí nós não esqueçamos da palestra, né, do Dr. Guido Palomba sobre a medicina legal, sobre a psicopatologia e assim por diante, conforme vocês tiveram ali, né, o prazer de assistir. Sobre a autonomia da medicina legal, eu disse que ela não é uma ciência em si mesma e ela depende de outros ramos da ciência para que ela possa, então, atingir a sua plenitude, né? Alguns doutrinadores entendem que ela tem autonomia restrita, que ela não é uma ciência autônoma, que o seu conteúdo é utilizado de acordo com a necessidade. Outros, de forma totalmente oposta, entendem que ela tem uma autonomia ampliativa, é uma ciência autônoma, já que possui método, objeto e objetivos próprios, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A doutrina aí, hoje, melhor aceita, é a intermediária ou mista, ou seja, é uma ciência auxiliar do direito. Não pode-se dizer que ela é autônoma, mas também não só é usada para casos pontuais, já que é uma ciência e toda ciência ela é mutante e ela sofre ali as alterações conforme a própria sociedade evolui. Então, sobre esse aspecto, a medicina legal ela é indispensável quando nós buscamos ali, né, a situação determinante para que possa, de uma forma concreta e geral, né, esclarecer fatos judiciário. Como eu disse, sobre todas ali as hipóteses de julgamentos, toda legal será ali extremamente importante. Quanto ao objeto de estudo da medicina legal, né, logicamente que o objeto de estudo é o ser humano, seja ele em vida ou em morte, né? A medicina legal ela tem uma importância para o ser humano, já que, conforme o Delton Cross cita, e olha como é interessante isso, a medicina legal estuda a vida em sua essência e morte. É a ciência social vivaz e realista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona, irremediavelmente desde o início aos seus profissionais. Então nós vamos estudar a medicina legal desde o momento da fecundação do indivíduo até o momento da existência do seu último material biológico. Então esse é um fato extremamente importante. Eu tive uma aluna do matutino que ela escreveu aí o seu artigo científico sobre as fazendas de cadáveres, né? Não existem no Brasil, mas mundo afora elas são muito comuns, onde corpos são colocados em diversos estágios e em diversas situações ambientais para se verificar, para se estudar como ocorre a decomposição, por exemplo, em locais quentes e secos, quentes e úmidos, locais muito úmidos, locais frios, e assim por diante, né? Local sem oxigênio, com oxigênio. Então, tudo isso vem
extremamente importante para que nós possamos conhecer a situação. Exemplo, né? Uma pessoa encontrada boiando em um rio. Significa que ela morreu por afogamento? Logicamente que não, né? Porque outros fatores têm que ser apresentados para que nós possamos aí ter essa conclusão. Nós podemos ainda dividir a medicina legal em 3 grupos. O primeiro deles, o indivíduo em relação a si próprio. Ou seja, o que é que isso significa dizer, né? O que é que isso tem aí à disposição sobre esse aspecto? Pessoal, tem uma notícia aqui, a Kátia está dizendo que não está vendo os slides na tela. Vocês estão vendo o slide compartilhado, só para confirmar? Então tá, Kátia, deve ser algum problema aí aqui. O pessoal acha que está vendo, tá? Mas qualquer coisa é só avisar. Obrigado. Pessoal, quando nós pensamos sobre essa hipótese, né, o indivíduo em relação a si próprio é o aspecto em que ele deve ser reconhecido com relação à sua própria identidade. Vou dar um exemplo concreto. Uma pessoa entra com uma ação judicial buscando autorização para realizar a cirurgia de mudança de sexo. Ele será submetido a uma perícia exatamente para determinar isso. Ou seja, de fato, ele se enxerga como alguém do sexo oposto, psicologicamente, ele é uma pessoa que está num corpo errado. Então, são esses aspectos da identidade, da capacidade, da responsabilidade, da psicologia forense e da psicologia judiciária. Dentre também a determinação da incapacidade, da capacidade, tudo aquilo que nós já vimos lá em direito penal, quando nós tratamos da imputabilidade e da inimputabilidade. O segundo aspecto, a segunda divisão, é com relação entre o indivíduo em relação ao meio, ou seja, em relação para isso, nós temos aí o estudo extremamente importante, que é o da sexologia forense. Aí, preocupa-se também com a morte, dando especial atenção aos traumas, trabalho e a morte em si. Usando para tanto os conhecimentos afetos à traumatologia, infortunística, asfixiologia forense, toxicologia e tanatologia. Então, esse aspecto de individualização do indivíduo em relação ao meio é para viver se ele é uma pessoa que pode e consegue continuar vivendo no meio social ou se ele oferece um risco para a sociedade em razão das suas práticas, né, que ferem direitos alheios. E a terceira hipótese é o indivíduo em relação às decisões dos juízes e de tribunais, ou seja, onde nós temos ali aquilo que se chama em jurisprudência médico-legal, ou policiologia, que seria a polícia técnica, né? Uma vertente da polícia civil que tem como finalidade a busca também da realização das perícias, né? Lembrando que nós podemos ter peritos concursados, peritos nomeados para a realização dos exames necessários. Mas gravem muito bem aqui essa distinção. Ou seja, né? E que distinção eu estou aqui dizendo? Eu estou falando exatamente sobre o indivíduo em relação... Opa, vamos lá. O indivíduo em relação a si, em relação ao meio social e com relação à fomentação das decisões judiciais em relação aos laudos médicos periciais. Para isso, né, nós também podemos aí dividir a medicina legal entre medicina legal judiciária, medicina legal profissional e medicina legal social. Lembrando que a medicina legal judiciária é a medicina legal básica e técnica. A medicina legal profissional, ela fala sobre os médicos peritos, né? Sobre, como eu disse lá no início da nossa aula, a diciologia e a deontologia. O que é diciologia? É a teoria dos direitos. E a deontologia, que é a teoria dos deveres. Ou seja, né, que o médico perito tem que ser imparcial, tem que estar vinculado com a verdade, não pode ter interesse e está ali simplesmente para apresentar a verdade real dos fatos. Já na medicina social, é aquela que busca garantias sociais aos indivíduos. Por isso que ela está diretamente relacionada à área trabalhista, securitária e preventiva. Na securitária, vamos lembrar também aí da previdência social.
aí, pessoal, né? Hoje é uma aula inaugural, então nós vamos um pouquinho mais devagar e eu vou falar um pouquinho, vou comentar um pouquinho com vocês sobre aí um pouquinho dessa parte em que se divide a medicina legal, ou seja, né, naquilo que nós vimos sobre a teoria dos direitos e a teoria dos deveres. Então nós estudaremos aqui, por exemplo, a antropologia forense. O que significa a antropologia forense? A antropologia tem uma relação direta com a identificação, a origem genética dos indivíduos. Para vocês terem uma ideia, por características essenciais e morfológicas do indivíduo, por um crânio nós podemos determinar se é um crânio de uma pessoa jovem, de meia idade ou idosa, se é um crânio masculino ou feminino. Pela medição dos ossos, nós temos uma perspectiva de altura, né? Nós temos também ali a identificação de lesões, se elas foram praticadas em vida ou em morte. Então, são todos aspectos de identificação do ser humano. Se você perguntar para mim, André, o que não se pode determinar pelo estudo da antropologia forense, pessoal? O que não dá para ter ideia é o peso da pessoa. O esqueleto não é determinante para demonstrar ou para indicar qual era o peso dessa pessoa em vida. Nós não temos aí um valor aproximado. A idade e a estatura, nós chegamos muito próximos de uma realidade. O peso, nós não temos essas características necessárias para essa determinação, né? Então, a antropologia, como eu disse, tem como finalidade a identificação do indivíduo em relação à sua idade, sexo, raça, altura, peso. Aí vamos colocar o peso aí. Dá para ter uma ideia, mas não dá para ser uma ideia muito acertada, pensamos assim, tá bom? E aí existem várias formas também de buscar essa identidade, como características pessoais, como características transitórias, né, em razão da datiloscopia, em razão da antropometria, em razão de tatuagens, de dentes, de lesões. Nós podemos identificar o ser humano, mas, por vezes, nós temos uma identificação física, mas não temos uma identificação civil. Quanto à traumatologia, é o estudo, então, das lesões e dos objetos que causam as lesões. Ou seja, né, é o estudo, por exemplo, das lesões contusas, perfurantes, das lesões cortantes. Então, são 3 hipóteses. A lesão ela pode contundir, ela pode lesionar de forma em que a pessoa perca tecido. Às vezes eu vou estar em outra vibe. Eu não estou com essa intuição de estar um casal aqui dentro. Não quero ter casal aqui dentro. E nós não queremos também aí ouvir a conversa alheia. Aí. Bom, então sobre a antropologia, né, nós já vimos. Na traumatologia, como eu disse, a lesão ela pode ser cortante, ou seja, a secção das fibras, ela pode ser contundente com a perda de tecido, ou ela pode ser perfurante, simplesmente, né, o objeto entremear ali as fibras da pele e musculares, com que fazem com que a lesão seja muito menos perceptível, né? E, logicamente, a determinação do objeto que causou aquela lesão. Além disso, na traumatologia, nós temos um estudo bastante interessante, que é a determinação do tempo da lesão, como hematomas, como eritemas, né? Onde, por exemplo, você leva uma pancada, ela tem uma coloração, chamado de espectro de coloração da lesão. Ou seja, isso vai determinar a idade daquela lesão. Se é uma lesão que ela é recente ou se é uma lesão mais antiga. Isso leva em torno aí 21 dias para que se possa determinar essa ela vai ficando arroxeada, azulada, esverdeada, amarelada, até retornar para a cor normal. Como eu disse, em torno aí de 21 dias até que o espectro de coloração volte à coloração normal. Já com relação à sexologia forense, são muitos os aspectos da sua análise, tanto sobre a questão de comportamentos sexuais, como, por exemplo, também a questão de crimes, de lesões sexuais. Então, tudo isso tem aí algo extremamente importante. Além disso, nós temos o estudo da obstetrícia forense, que fala sobre a gestação, a fecundação, parto, aborto e assim por diante, né? Para vocês terem uma ideia,
uma gestação ela pode ter o tempo mínimo de 180 dias, um tempo normal ali, né, de 280 dias e no máximo 300 dias. Então nós temos lá uma gestação máxima, não vai ultrapassar os 300 dias. Então é algo extremamente importante nós observarmos essas questões também. Além disso, nós temos a asfixiologia, né? A asfixiologia é a morte pela ausência de respiração. Isso é extremamente importante. Ela tanto pode dar como causa criminosa ou como causa acidental. Foi que mais tarde a internet vai dando problema, a gente usando, acaba caindo um pouquinho aí a qualidade, tá? Eu recebi um aviso aqui também que aí vamos ver o que a gente vai fazer agora, porque não tem muito o que fazer também. Hora que voltar aí, voltou Adriano, beleza então, obrigado aí por avisar. É isso, pessoal. Vai e volta. Com relação então à asfixiologia, como eu disse, é a determinante aí para ver se ela foi em meio líquido, meio sólido, gasoso, né, por enforcamento, por constrição, por estrangulamento. Nós vamos ver todas essas hipóteses aí quando nós estudarmos a asfixiologia forense. Já a tanatologia, ela estuda a morte e o morto, né? Os efeitos ali, os fenômenos para a causa morte jurídica. Já a toxicologia, ela tem como finalidade e fundamento a identificação da morte em razão das consequências pela intoxicação. E dependendo do veneno que é utilizado, de como essa pessoa é intoxicada, os órgãos reagem diferentemente em razão das lesões apresentadas internamente e da coloração de alguns órgãos. Então, nós conseguimos determinar, inclusive, qual é o tipo de tóxico que foi utilizado. Já a psicologia e psiquiatria forense e judiciária têm finalidades bastante distintas, por mais que algumas pessoas achem que elas são a mesma coisa, e não são. A psicologia tem como finalidade o estudo do comportamento humano, né? A determinação do desejo do indivíduo, da vontade do indivíduo. Por exemplo, para determinar se uma testemunha está mentindo, se a pessoa praticou um crime de forma dolosa, culposa, comportamentos mentais inconscientes. Então, tudo isso serve como uma análise psicológica. Já a psiquiatria, ela está diretamente ligada à patologia, à doença, não um comportamento, mas uma doença mental. O que vai determinar se essa pessoa, o nível de periculosidade e o grau de alienação que essa pessoa tem. Como, por exemplo, né, os socioneuropatias, as socioneuropatias, as pessoas que têm doenças e não conseguem, então, viver em sociedade. E isso é aplicado aí pela psiquiatria forense. Já a psicologia forense, conforme nós já vimos, ela está diretamente ligada ali à capacidade civil do indivíduo. Nós temos a policiologia científica, que é a polícia científica, né, a polícia civil, que tem como finalidade também buscar aí informações, né, e esclarecer também determinados fatos na busca e pela realização, né, da elaboração de laudos técnicos. Então, é a grande finalidade da polícia científica. Nós temos ainda a criminologia. Criminologia como nós já vimos no penal, né, é o estudo da... Ou seja, hoje nós sabemos que o criminoso ele tem econômicas e sociais, né, mas no passado nem
sempre mais, né, de políticas públicas no combate a um estudo profundamente a relação com os acidentes. Verdade, acidente de trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, né? Nós temos também lá adicional de insalubridade, 10%, 20% ou 40%, e o adicional de periculosidade, 30%. E ela está também diretamente ligada ali à traumatologia forense. Por fim, genética médico-legal e forense. É o estudo da paternidade, da identificação relacionada à herança genética, como a presença de DNA, de fluidos genéticos e corporais nas cenas de crimes, né? Nós vamos ver aí, por exemplo, a utilização do luminol na cena do crime, quando esse reage com o óxido ferroso do sangue e ele produz uma reação de quiminunescência, ou seja, de brilho, quando submetido à luz ultravioleta. Então é bastante interessante essa genética médico-legal também. Aqui, só para fazer uma observação, a criminalística é um conjunto de várias ciências, como, por exemplo, a física, química e matemática, sempre utilizada também no auxílio aí às ciências e às determinações jurídicas. Pessoal, para a aula de hoje, por ser uma aula, então, inaugural, eu trouxe essa matéria ainda um tanto quanto básica, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar sobre antropologia médico-legal. Aí sim, né, já entrando com muitas imagens, com muitas informações, que com certeza vai tornar a aula muito mais dinâmica, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, não tendo dúvidas, eu vou baixar agora aqui a lista de presença do próprio sistema. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Né? Eu fico muito feliz, eu falei isso para a Carla, que eu fiquei muito feliz em ver vocês começarem e estar aqui para ver vocês terminarem a faculdade também. Parabéns por estarem concluindo esse ciclo com muita maestria. Doutor Douglas, o trabalho é bimestral. Eu não pensei nisso ainda, tá bom? Os trabalhos, tudo aquilo que nós formos fazer, eu vou avisar com antecedência, tá bom? E aí depois eu vou passando para vocês a questão de trabalhos, provas, tudo isso nós vamos determinar depois. Não, precisa de trabalho sim, vamos fazer o trabalho, prova, vamos curtir tudo que vocês têm direito, já que esse é o último semestre, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até